Eu vou falar de coração para coração, do que eu entendo que é uma mãe. Estou aqui entrando também no YouTube. Normalmente eu tenho um rascunho para falar e hoje eu fiz o rascunho. Eu queria falar sobre propósito de vida, mas alguma coisa no meu coração pediu para falar com as mães. Então, eu estou sem script nenhum. Eu vou falar de coração para coração, do que eu entendo que é uma mãe e do que nós vivemos durante muito tempo e o que nós estamos vivendo hoje. Então, normalmente eu falo sobre mães que trabalham e que gostariam de também cuidar dos filhos. Por que eu abracei essa causa? Porque eu acredito, a minha crença, o meu coração pensa assim, que a mãe precisa cuidar dos filhos. Não no sentido de estar ali do lado o tempo todo, mas no sentido de orientar para a vida. E também entendo que nós não conseguimos fazer isso, mesmo que nós tenhamos 24 horas por dia sem trabalhar, mas sem que tenhamos conhecimentos. Por que eu penso dessa forma? Porque o ser humano, nós somos uma caixa programada de acordo com o ambiente que nós vivemos, de acordo com as orientações que nós tivemos dos nossos pais, das escolas, dos nossos amigos, e em especial da mãe. Eu sei que, de alguma forma, é muito peso para a mãe assumir que se o filho tem problema no futuro, ela assumir que é culpa dela. Não estamos aqui vendo culpados. A mulher, ela já foi maltratada há milhares de anos. A mulher que eu falo, mulher que é a mulher em si, ela já vem pré-moldada para ser mãe. Claro que nós temos as exceções daquelas que decidem não ser mãe, e tem aquelas que por algum motivo biológico não conseguem ser mãe. Mas isso não significa que ela não tenha um coração de mãe, porque a mulher, por si só, ela tem um coração de mãe. Coração, sentimento que eu estou falando. Eu comecei a falar e eu quero te parabenizar, então. Eu sei que nós tivemos aí o segundo domingo de maio, né, Dia das Mães. Embora seja extremamente comercial, porque nós sabemos que é uma data que foi colocada em nosso calendário há muito pouco tempo. A mãe, ela não é só mãe no segundo domingo de maio. A mãe é, uma vez mãe, ela é mãe para o resto da vida. E que nós sofremos quando nossos filhos ficam doentes, e nós sofremos também quando os nossos filhos têm problemas no futuro. Não importa a idade que tem essa mãe. E muito é atribuído a nós, por não orientarmos os nossos filhos. E após aos meus 45 anos, eu descobri que sim, a mãe é responsável pela criação dos filhos, porque eles vão ser, mas que nós também não tivemos a orientação de acordo. Então, nós trabalhamos com as ferramentas que nós temos. Quais são essas ferramentas? As nossas crenças, que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, do ambiente em que nós vivemos, os nossos valores, e assim nós criamos os nossos filhos. E a questão, por que eu falo aos 45 anos que eu descobri isso? Eu fui uma pessoa que sofri muito, muito. Eu saí de casa aos 20 anos e tive, sim, muitos problemas com a minha mãe. Não problemas que ela foi o que ela podia ser, mas a gente sempre acha que poderia ter sido mais. E hoje eu percebo que ela foi realmente o que ela poderia ser, com as ferramentas que ela tinha. Qual a diferença da mãe, que hoje tem 80 anos, que é o caso da minha mãe, muitas com 40 anos, algumas até com 30, mas com a mesma orientação daquelas pessoas que têm 100 anos, 80 anos. E hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a entender como nós funcionamos, e se nós temos esses conhecimentos, nós podemos passar para os nossos filhos. Mas como eu estava falando do que nós já sofremos, às vezes eu acho que
a mulher, ela realmente, ela é muito responsável pelo sucesso do marido, dos filhos. Ainda hoje eu estava conversando com meu filho, que é o meu protótipo, né? O meu experimento, e nós estávamos conversando que eu falei para ele o seguinte: o homem, ele tem duas chances de ser feliz e ser bem resolvido na vida. Uma, pela orientação da mãe. E a segunda, quando ele tem uma grande mulher. Porque acredito que você já ouviu que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por quê? A mulher, ela tem o poder de ser ouvida pelo marido e ser ouvida pelos filhos. Nossos filhos, até aproximadamente os 14 anos, eles ainda nos escutam. E dependendo da formação, da orientação que essa mãe coloca, o filho tem mais chances do que aquele filho que não teve uma mãe com tanta orientação. E quando eu falo de orientação, eu não estou falando formação acadêmica, de faculdade, nada disso. Eu estou falando de orientação de quem nós somos, para onde nós vamos, qual o nosso comportamento aqui na Terra e qual o nosso objetivo de vida. Quando nós temos essas informações de maneira mais clara, nos dá mais clareza em como orientar os nossos filhos, em como orientar os nossos maridos, para quem tem, não é o meu caso, mas quando nós temos esses conhecimentos, que a mulher tenha uma força incrível. E por que eu iniciei ali falando que eu acredito? A gente não sabe, nós vivemos em um mundo onde nós temos um mundo físico, onde nós vemos as coisas e onde nós não vemos, onde nós somos de alguma forma levados nessa correnteza onde vai todo mundo. Eu já tenho falado aqui da nossa mente, de como ela funciona, das forças ocultas, que não tem nada a ver com coisas... Porque, assim, as pessoas têm medo do que é oculto, do que não vê. Mas nós vivemos isso, nós somos o tempo inteiro impactados em relação ao que está acontecendo ao nosso redor e no mundo, porque nossas mentes, elas são interligadas. Então, a partir do momento que eu conecto num pensamento bom, eu posso ter uma experiência boa. Eu conecto com coisas ruins, eu tenho experiências ruins. Como na live passada, de terça-feira passada, nós falamos do presente, que é o momento em que nós estamos agora, nós falamos do futuro e nós falamos também do passado, que o tempo é uma coisa só, nós que temos esse relógio biológico aqui, e que nós diferenciamos o tempo passado e o tempo futuro e o nosso agora, que a maioria das vezes nós estamos no passado e no futuro, e menos no agora. Então, as influências que eu quero dizer, elas vêm em forma de medo, de insegurança. Então, se uma mulher ela é insegura, ela é medrosa, tem problemas, é óbvio que ela passa isso para a família, principalmente para os filhos que estão mais ligados a ela do que outras pessoas. O marido também, porque ele está vivendo ali naquele mesmo ambiente. Não sei se eu acredito que já aconteceu com você, porque é bastante comum, você entrar, às vezes, em um ambiente, seja de trabalho, seja de casa, seja na casa de um familiar ou de um amigo, e de repente você se sentir super bem naquele lugar, porque tem uma harmonia que você não consegue explicar, mas você se sente bem. O contrário também é verdadeiro. Você entra em alguns lugares que alguma energia, alguma coisa ali te balançou, te fez mal. Por quê? São as energias, são aquilo que a gente não vê. Então, nós não podemos negar que existem essas energias. E quando nós temos esse conhecimento para nos mantermos bem e orientar os nossos filhos também, e orientar as pessoas ao nosso redor, a gente tem uma influência
muito grande em relação a marido, filhos, né? Então, e aí nós temos, Silene, mas como que a mulher pode ajudar nessa situação? Nós somos as mães da nação, ou seja, as mulheres do passado foram que construíram a nossa vida hoje. As mulheres de hoje estamos construindo o futuro. E as mulheres que vêm no futuro vão construir outros. Por quê? Nós somos a terra. Vamos pensar que nós somos a terra. Sem a terra não existe plantação, não floresce. Nós somos a terra. Nós que florescemos. Então, se a terra é boa, é óbvio que vai ter filhos melhores, vai ter frutos melhores. E muitas pessoas confundem isso porque, por exemplo, eu sou filha de mãe solteira. Na minha época, na época da minha mãe, uma mãe solteira, ela era muito mal vista. Então, ela acreditava naquilo porque... E ela acreditava, então, que os frutos dela seriam ruins. Né? E eu, que foi um dos bloqueios que eu tive que desmanchar, porque eu fiquei meio preocupada, né? Acabava acreditando naquilo. E o que é o fruto ruim? O fruto ruim é quando você é a terra que não tem conhecimento ou não tem o adubo suficiente para criar um filho com mais força vital. O que é a força vital? É quando você acredita no seu eu interior, quando você consegue se conectar com o seu eu interior, quando você consegue se conectar com a energia vital, a energia que faz você crescer, você entender quem você é. E os nossos filhos, não importa que são de casal casado, se é de pessoas que moram juntos, se são de que religião que seja, hoje em dia a gente vem criando os nossos filhos muito para competição. E no ramo competitivo, o problema deles só aumentam. Porque a gente já sabe que viver de competição... O que é competição? É quando um perde e o outro ganha. É um perde, outro ganha. Ou seja, isso é uma coisa ruim para a vida. O bom é quando todos ganham. Eu sei que parece complexo o que eu estou falando, mas eu explico isso com ferramentas, inclusive, com outras lives. Mas o que eu quis falar hoje foi para a mãe, porque as mães precisam se conscientizar que os filhos não é só dar uma roupa bonita, dar uma melhor escola, porque a escola tem o seu papel, mas o papel da escola é banco de dados. As escolas criam nossos filhos para competição. E uma mente competitiva e uma mente criativa tem uma diferença enorme para o futuro. O que é uma mente competitiva? É uma mente que só quer ganhar, está sempre querendo ganhar do outro. A mente criativa, ela quer ganhar dela mesma, ela quer ser melhor do que ela foi ontem, por isso ela tem mais probabilidade de ser mais feliz, de ser mais abundante, de criar mais coisas. E onde que é problemático para as mães? Por que a Silene fala mãe que trabalha? Porque nós que trabalhamos, a gente tem muito menos tempo com nossos filhos. Isso significa que os nossos filhos, eles estão sendo criados praticamente pelos outros. Quando não é na escola, é pelo computador. Silene, mas seu filho não fica no computador? Fica em muito tempo. É uma coisa que me preocupa muito, a gente conversa bastante, porque eu falo para ele, filho, a gente precisa, você tem que entender que você é um computadorzinho. As coisas que você aprende, o seu cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, se você ficar vendo jogos, filme de terror, coisa de matar, coisa de competição onde outro só ganha, outro perde, qual que é a referência que se tem? Então, isso eu estou sempre orientando e
e tentando, explicando para que ele caminhe de uma maneira mais correta, porque nós estamos com um problema muito sério. Nós mães, a gente tem nossos filhos, a gente trabalha e nossos filhos são criados ou pela escola, pelo computador, pela vizinha, por babar, e os filhos e a mãe não está presente. Por que eu falo da mãe? Normalmente o pai é diferente, é uma relação diferente. E se nós quisermos um mundo melhor, nós temos que ser umas mães, né? Eu poderia dizer, muito usado mãe melhor, mas eu não acho justo mãe melhor, mas eu diria mãe informada, orientada, entendendo que se ela pode entender coisas que vai beneficiar a ela, ela vai estar beneficiando aos filhos e aos outros. Então, entender, por exemplo, por que eu estou falando isso? A gente já ganhou bastante espaço, a gente vem de uma sociedade, lá nos nossos ancestrais, onde a mulher nem podia comer na mesma mesa que o homem, onde a mulher não podia ler, onde a mulher não poderia trabalhar. E eram ignoradas, maltratadas pelos homens. Aí eu me pergunto, mas quem criava esses homens? Mulheres. Mas elas acreditavam que aquilo estava certo. E hoje nós sabemos que não. E hoje nós temos um outro tratamento. E nós estamos, a cada dia, melhorando. Então, o meu convite para você é que você não pare. Não pare de estudar, de entender principalmente como nós funcionamos. Porque como que nós funcionamos? Eu estudo desenvolvimento pessoal há mais de 6 anos, já compreendi uma série de coisas, que nós criamos a nossa própria realidade. E saber disso, muitas de vocês já sabem disso, mas saber disso não significa que a gente está aplicando de uma maneira correta. Por quê? São os nossos... Como funciona? É um pensamento que causa um sentimento e causa uma emoção, e essa emoção cria o que nós vivemos. E nós sabemos disso agora. Como que nós orientamos os nossos filhos se nós ainda não conseguimos aplicar isso de maneira correta? Nós temos sempre que estar vigiando. Isso não significa que se você ainda não está aplicando da maneira que deveria, mas você já tem esse conhecimento, já é o momento de você ir orientando os seus filhos com que tipo de jogos que fica vendo, tipo de como falam? Que vive no YouTube, né? Jogos, vídeos, porque tudo isso está sendo feito uma programação aos nossos filhos, e nós temos que ficar atentas a isso, porque se a gente muito protege os nossos filhos hoje, eles amanhã, na idade adulta, nós não estaremos do lado deles para proteger. Nós estamos formando essa criatura para o mundo, e eles vão se relacionar com outras pessoas, e o resultado é de acordo com o que eles foram orientados. Se a gente passa a mão na cabeça e deixa fazer exatamente o que eles querem, pensando que estamos ajudando, nós estamos atrapalhando, nós estamos prejudicando. Eu quis falar hoje do coração, falar o que eu penso. Eu não gosto de falar coisas negativas, mas às vezes é necessário a gente expor. Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que ela tinha 2 filhos. E um era mais comportado, mais amigável, e o outro, ele era muito rebelde. Então, era o menino que jogava, tirava pedra na cabeça dos outros, brigava com as pessoas, e ninguém podia reclamar, porque aquela mãe ia até a casa das outras mães e ia brigar. Então, se havia brigas de crianças, ela ia brigar com a mãe ou com a criança, ela não corrigia. Há algum tempo atrás, eu fiquei sabendo que esse menino, ele estava namorando, e
quando a menina falou, quis terminar com ele, infelizmente ele foi lá e... Você sabe do que eu estou falando. Então, depois ele acabou tirando a vida dessa menina. E em seguida, dizem que foi uma cena muito chocante, porque ele ficou chorando com ela nos braços, porque ele não queria fazer aquilo. Se no início foi culpa da mãe, era uma criança que não tinha um controle emocional. Será que se ele tivesse tido uma mãe que tivesse ajudado ele no controle emocional, ele não teria condições psicológicas de passar por aquele momento de dor? Porque nós sabemos que um relacionamento, quando termina, quando um lado sempre dói, mas nós sabemos também que essas dores, elas passam e depois você se relaciona com outras pessoas. Será se aquela criança, eu não estou culpando a mãe, se ela não fez isso, é porque ela não tinha essa estrutura. Mas eu estou falando que ainda existem mães assim. Mas hoje nós temos conhecimentos, nós temos informações que podem, primeiro, ajudar nós mães, nós mulheres, a trabalhar as nossas emoções. Uma vez que nós trabalhamos as nossas emoções, os nossos bloqueios, entendemos como tudo isso funciona, você concorda comigo? Você vai estar muito mais preparada para orientar os seus filhos? Então, eu não estou aqui para julgar aquela mãe e muitas outras mães. Nós sabemos que tem a mãe protetora, tem diversas mães, tem a mãe que a maioria das pessoas tem queixa dos pais, principalmente da mãe, porque fez ou deixou de fazer alguma outra coisa e que causou bloqueio, porque os maiores bloqueios hoje do ser humano vieram dos nossos pais. A questão é, dá para corrigir o que passou? Não, nós não vamos corrigir nossos pais. Nós podemos corrigir a nós, entendendo como nós funcionamos. Porque só quando você consegue entender como você funciona, você tem condições de ajudar outras pessoas. Senão, você vai ser uma mãe que vai, na tentativa de defender o seu filho, de ajudá-lo, você pode prejudicar ele no futuro. Principalmente nessa parte, como nós falamos, da parte competitiva. Nós estamos em uma era que não é mais de competição, essa hora já passou. Hoje nós estamos numa era de informação e de autoconhecimento, que quanto mais nós ajudamos outras pessoas, mais nós somos beneficiados com isso. Silene, mas isso é novo? Não, isso não é novo. Eu estou vendo uma série que, inclusive, eu recomendo muito. Eu estou vendo a série que chama do Netflix, é Madalena. E ali, todos aqueles ensinamentos que nós temos no desenvolvimento pessoal, Jesus Cristo já falava. E muitas pessoas, por exemplo, pessoas ali que precisavam ser curadas e vinham pedir para ser, que não pediam para ele para ser curado, ele não curava, porque a cura está em você. Por mais que eu fale aqui, que eu te mostre situações onde você pode melhorar, só vai acontecer se você se permitir isso. Eu não tenho como. Nem Jesus pôde fazer isso. Então, é você falando com você. Mas nós temos informações, temos ferramentas que ajudam. Então, quais são essas ferramentas? É um processo de autodesenvolvimento, é um processo de autoconhecimento. É saber como que funciona, o que são seus pensamentos, o que eles podem causar na sua vida, o que você pode ter de retorno em relação ao pensamento, o que ele pode causar. Então, quando nós falamos de competição, eu estou falando de muitas coisas. Porque os nossos pensamentos, eles são vivos. A gente está num universo vivo, onde o que nós pensamos, a gente se conecta com energias que causam, que se materializam em nossa vida. Então, hoje nós temos um número muito grande de pessoas que trabalham muito o autodesenvolvimento, onde te ensina a pensar,
pensar, visualizar para você ter carro, para você ter apartamento, para você ter dinheiro, para você ter uma série de coisas, mas essas mesmas informações, elas são para melhorar a nossa vida. E porque, inclusive, tem muita gente que faz e não funciona, para alguns funciona, para outros não funciona. Por que não funciona? Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas criam coisas para nós, são bloqueios emocionais, que criam uma teia onde você não consegue realizar as suas coisas que você quer, ter a vida que você quer, porque tem essas energias que impedem que você consiga. E como que funciona isso? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Porque nem todo mundo está cheio de bloqueios, mas a maioria sim. Então, por isso, 2% conseguem, enquanto 98% não. Então, precisa se trabalhar tudo isso. E como a maioria está na competição, a competição é um perdeu, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. Você ganha, o outro perde, você ganha, o outro perde. Então, lembra daquela metáfora, né? O dia da caça e outro do caçador? Por quê? Isso é o mundo da competição. Quando você trabalha na mente criativa, você só tem a ganhar. A mente criativa é o ganha-ganha. A mente competitiva é você ganha, eu vou perder, ou eu vou ganhar e você vai perder. Então, o mundo mudou, a situação mudou. As pessoas que entendem isso, que trabalham isso, elas têm muito mais resultados, tanto financeiro como pessoal, satisfação pessoal, do que essas que vivem no mundo competitivo. Porque quem vive no mundo competitivo, tem pessoas até milionários, mas ele tem que se cercar de, como fala, tem que se cercar de segurança, de câmeras, morrendo de medo, quer dizer, o cara fica totalmente desnorteado, problemático, porque ele está só na mente competitiva e está sempre achando que amanhã vão puxar o tapete dele, que amanhã ele vai perder, que ele vai dormir e vai acordar pobre. Então, e tudo isso tem a ver com o nosso emocional. E quando você trabalha o seu emocional, não importa que situação você esteja. Se você hoje está ganhando, se amanhã você está perdendo, o teu emocional está equilibrado. Porque, afinal de contas, o que mais é importante para o ser humano é o quê? A vida é a harmonia, é a felicidade de ser quem você nasceu para ser. Que era isso, é isso. Acredito que vai ser a próxima live, nós vamos falar de propósito, que eu vou trazer técnicas para você entender o seu propósito. Mas hoje eu quis falar assim do que eu penso, o que eu sinto, o que eu percebo. E sim, a Silene trabalha mães que desejam cuidar dos filhos e trabalhar também, porque nós assumimos tanta responsabilidade que hoje a mulher ela não pode se dar o luxo de não trabalhar. E mesmo porque isso não é bom para nós, porque o nosso intelecto ele precisa ser desenvolvido. A gente gosta de se sentir útil, e quanto mais útil nós nos sentimos, mais vida nós temos, mais vida nós trazemos. Mas nós também precisamos lembrar que nós temos filhos. Então, por que a Silene trabalha, mães que trabalham? Porque eu entendo, o objetivo é equilibrar isso, que a mãe tenha tempo para cuidar dos filhos, mas que também trabalhe, que ela tenha o reconhecimento profissional, o reconhecimento que eu estou falando é dela mesmo, dela consigo mesmo, e se sentir útil e que tenha reconhecimento financeiro, de acordo com o que a pessoa quer, de acordo com o objetivo dela. Então, esse é o meu trabalho. Mas agora engasguei. O objetivo principal é o quê? Para que a mãe esteja mais focada em ajudar os seus filhos, porque toda mãe quer que o filho seja feliz. Eu desconheço. Eu nunca conheci uma mãe que não queira que os filhos sejam felizes e bem-sucedidos. Sucedido de acordo com o que você acredita, né? Sucedido de acordo com aquele filho acredita. Ah, mas tem filho lá que veio
que não tinha nada, que ficaram ricos, que não sei o que, mas, gente, se você pode adiantar a vida do seu filho, para que atrapalhar? Às vezes você adianta 10 anos para que o seu filho seja um sucesso, que você se sentir bem com o que você faz. É você sentir que você foi a mãe que você desejava ser. Você se sentir realizada. Por quê? Eu sou uma super profissional e não me sinto uma boa mãe. Isso já é um bloqueio emocional absurdo. Grande, muito grande. É um bloco enorme que cria um vazio muito grande numa mãe que ela não consegue ser o que ela gostaria de ser. E nós não temos tempo para voltar atrás e ser. Nossos filhos têm até os 13, 14 anos, é o período aí da programação. Se a gente não fizer isso nesse período, depois disso, nós não podemos fazer muita coisa, a não ser chorar. Então, é o período que você tem. Nós temos ali de 0 a 7 anos a maior programação do ser humano. Às vezes fala 0 ano? Às vezes uma criança que viveu um problema de estresse muito grande ali com 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele vai ter um reflexo lá na frente. Dos 7 aos 13 anos, ele está numa formação ali que até os 7 anos, os filhos eles são muito ligados à mãe. Tem aquele amor absurdo pela mãe, né? Dos 7 aos 14, ele já está mais ligado ao pai, aos amigos, aos coleguinhas de escola, à época que temos o super-homem, né? Que temos os nossos heróis. E depois por isso que eu falo até os 13, 14 anos, que depois aí já tem uma outra programação, mas as crenças, valores, eles têm uma formação maior nesse período. Claro que alguns conseguem entre 14 e 21 anos, se ele teve uma boa base aqui, ele vai ter um desenvolvimento maior nesse período. Se a base dele foi falha aqui entre 7 e 15 anos, lá na frente, ou ele vai ter que se ajustar, se entender muito, se ele teve essa boa base, ele pode ter uma ascensão maior. Se ele não teve essa boa base, ele vai ter que retroceder para se arrumar. E é difícil isso na adolescência, né? Muito pelo contrário. Entre 15 e 23 anos, é uma idade que está bem bagunçada a cabeça, mudança de hormônio, uma série de coisas. Se ele não teve uma base legal ali, a situação fica bem complicada nesse período. Então, gente, hoje eu queria falar assim do meu coração, e aí na próxima terça-feira a gente fala então de propósito, que a gente faz aula de propósito de vida, que aí nós vamos falar de propósito de vida, como você encontrar o seu propósito, que está muito relacionado. Mas nesse momento, eu penso que o propósito de mãe, nós temos que conciliar o nosso propósito de vida, ou o nosso objetivo de curto e longo prazo, com a nossa vida de mãe. E é isso que eu desejo para você, que você consiga ter esse tempo para ser mãe e profissional que você deseja e ser feliz como mãe, como mulher, como ser humano. Ter uma vida que você realmente quis, em harmonia com você, com o seu eu interior. Um beijo no coração, Silene, com você.